vocês. É muito bom ter vocês aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Em Marcos 7, versículo 15 e 19, muitas pessoas usam esses versos fora do seu contexto para justificar o consumo de carnes imundas. Mas será que esses versos realmente tratam de carnes limpas e imundas? Estaria Cristo, com essa declaração, anulando o ensinamento do Velho Testamento? A classificação dos animais em limpos e imundos de Levíticos 11 agora deixaria de existir? O que a Bíblia diz sobre esse respeito? Mas, antes de continuar, vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Estamos aqui para estudar a sua palavra. Envie seu Espírito Santo, é o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. O contexto deixa claro que Jesus não estava colocando em dúvida qualquer preceito do Antigo Testamento, mas negando a validade da tradição oral. Marcos 7, verso 3. Aqui, especialmente, trata-se da tradição que declarava que o alimento ingerido com as mãos não devidamente lavadas, no sentido ritualístico, tornava-se a causa da contaminação. Vamos ler Marcos capítulo 7, verso 15 e 19? Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por um lugar escuro. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Para chegarmos ao exato sentido do que Cristo quis dizer com a frase nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. E a declaração de Marcos, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Precisamos analisar outras passagens bíblicas que nos esclarecerão sobre o exato significado dessas afirmativas. Em Atos 10, verso 1 e 2, nos relata a experiência de uma certa pessoa destacada na posição social da cidade de Cesareia, chamado Cornélio. Vamos ler Atos 10, verso 1 e 2? Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cornélio era centurião romano, mas não completamente pagão. Ele era um oficial secundário no comando imediato de soldados. Cornélio foi uma pessoa que necessitava da orientação divina, era piedoso, temente a Deus e dava as esmolas. Verso 2. Mesmo assim, aos olhos do judeu, era um gentio. Cerca da hora nona, 3 horas da tarde, no nosso sistema atual, quando estava orando, um anjo foi visitá-lo e disse que ele tinha que enviar mensageiros até Jope e buscar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, para lhe dar novas orientações. Atos 10, verso 3 até o 6. Cristo, conhecendo que Pedro não estava preparado para essa missão, deu-lhe a visão do terraço na hora sexta, para nós, meio-dia. Sendo a hora da refeição, ele estava com fome, e ele viu o céu aberto, e do qual descia algo como um grande lençol, repleto de animais próprios e impróprios para a alimentação. Verso 10 até o 12.
Vamos ler Atos capítulo 10, verso 13 até o 15? E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e contaminada. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum? Na visão de Pedro, essas restrições alimentares eram referências simbólicas da distinção feita pelos judeus entre eles e os gentios. O assunto em pauta era a anulação de tais étnicas. Todos os gentios eram considerados gente excluída da aliança com Deus. Na visão, animais puros e imundos estavam na mesma posição e eram trazidos do céu no mesmo lençol. Ele não trata de comida, mas de pessoas. Pedro devia ver os gentios como purificados na era da graça. Depois de aprender essa lição, o apóstolo declarou: Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versos 27 e 28. Deus a todos purificou. Porém, todos sabemos que através desta visão, Deus queria ensinar a Pedro a não fazer distinção entre pessoas. Se não fosse esta visão, Pedro jamais iria com aqueles mensageiros se encontrar-se com Cornélio. Todos são dignos de receber a salvação. Nada neste relato tem a ver com a classificação bíblica de animais próprios e impróprios para a nossa alimentação. Com a expansão do cristianismo pela Ásia Menor e a Europa, o evangelho foi aceito por gentios e judeus. Os judeus, mesmo após a sua aceitação do cristianismo, conservavam vestígios da tradição judaica e princípios da lei cerimonial. Paulo menciona diversos problemas em que podem causar mal-entendido entre os irmãos, como a alimentação, verso 12, e a observância de dias, versos 5 e 6. Em 1 Coríntios 8 e Romanos 14, Paulo esteja lidando com o mesmo problema. Em Coríntios, o problema é identificado como a ingestão de alimentos sacrificados aos ídolos. De acordo com os antigos costumes, o sacerdote pagão praticavam um extenso comércio dos sacrifícios de animais oferecidos aos ídolos. Paulo disse aos conversos, tanto do judaísmo como do paganismo em Corinto, que na medida em que os ídolos não eram nada, também nada havia de errado em si em comer alimentos declarados a eles. No entanto, ele explica que, devido à experiência prévia, treinamento e diferenças de discernimento espiritual, nem todos tinham esse conhecimento e podiam não sentir a consciência livre para consumir esses tipos de alimento. 1 Coríntios 8. Assim, Paulo exortou os que não tinham problemas quanto a esses alimentos que não colocassem uma pedra de tropeço no caminho de um irmão, mediante o consumo dos mesmos. Romanos 14 e o verso 13. Sua admoestação, portanto, está em harmonia com a decisão do Concílio de Jerusalém e, sem dúvida, lança a luz sobre, pelo menos, uma das razões pelos quais o Concílio tomou essa posição sobre o assunto. Atos capítulo 15. Por receio de escandalizar alguns cristãos se abstinham de alimentos carnes.
o que significa que sua alimentação era restrita a legumes, isto é, vegetais. Romanos 14, verso 2. Paulo não trata de alimentos prejudiciais à saúde. Ele não afirma que o cristão amadurecido na fé pode comer qualquer coisa, independentemente do efeito sobre seu bem-estar físico. Ele já havia deixado claro, Romanos 12, verso 1, que o verdadeiro crente fará com que seu corpo seja conservado santo, agradável a Deus, como um sacrifício vivo. Aquele que é maduro na fé considerava um ato de adoração espiritual o manter a boa saúde. Vamos ler 1 Coríntios 10, verso 31? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Diante desses fatos, torna-se evidente que Paulo, em Romanos 14, não deprecia a alimentação de legumes, nem rejeita a milenar distinção bíblica entre carnes limpas e carnes imundas, nem exclui o sábado do sétimo dia da lei moral, Romanos 3 e o verso 31. Portanto, quem alega isso enxerga nos argumentos de Paulo algo que ele não defende. Os fariseus e os escribas sabiam que os discípulos estavam simplesmente seguindo o costume de Jesus, Lucas 11 e verso 38. Indiretamente, esta foi uma provocação pessoal a Cristo. Os escribas e os fariseus pretendiam atribuir a ele negligência em relação às suas leis. Esta era a religião para os fariseus e escribas: rituais, cerimônias, regras e regulamentações como esta era o que considerava a essência do serviço de Deus. A religião ética está imersa sob uma massa de tabus, regras e regulamentações. A tradição dos fariseus foi originalmente destinada a proteger a lei escrita do Antigo Testamento. Chegou a ser considerada mais sagrada do que a própria lei de Deus, os 10 mandamentos. Esse sistema legalista reduziu a religião a uma questão formal e baniu o espírito da verdadeira adoração e obediência. As tradições dos doutores da lei eram o alvo específico dos ataques de Jesus sobre o sistema religioso judaico de sua época. A resposta de Cristo é um terrível aviso aos ensinamentos dos homens. Vamos ler Marcos 7, versos 6 e 7? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. Jesus chamou a multidão para junto de si e disse: ouvi-me todos vós e compreendei. Marcos 7 e o verso 14. Cristo lhe ensina o que na realidade contaminava o homem. Através de uma linguagem figurada, procurou mostrar-lhe que o verdadeiro objetivo da religião consistia em libertar o cristianismo do legalismo.
Apresentou-lhes o fato de que o coração é a fonte de toda a contaminação. Vamos ler Marcos 7, 21 até o 23? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, o adultério, a avareza, malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, blasfêmias, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam o homem. Não há nenhuma preocupação nesse relato em apresentar provas de que este alimento é limpo ou impuro, mas apresenta ao povo a necessidade de abandonar doutrinas que são preceitos dos homens e seguirem a religião pura ensinada por Cristo. A pureza moral não depende de lavar ou deixar de lavar, de manusear ou deixar de manusear, de comer ou deixar de comer, como queriam e ensinavam os escribas e fariseus. Jesus queria adverti-los de que não valeria nada fazerem tremendos esforços se não tivessem o verdadeiro Deus. O resultado de lavar as mãos seria inútil. Vamos ler Marcos 7, 21 e 22? Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, furto, homicídio e adultério, avareza, malícia, o dolo e a lascívia, a inveja, a blasfêmia e a soberba e a loucura. Quando Deus estabeleceu o homem na terra, indicou-lhe precisamente qual deveria ser sua alimentação. O registro divino nos ensina que o homem devia comer os produtos do campo e das árvores, ou seja, os grãos, nozes e frutas. Vamos ler Gênesis 1, 29? E diz Deus: ainda eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso vos será para mantimento. Deus deu aos nossos primeiros pais o alimento que pretendia que a raça humana comesse. Era contrário ao seu plano que tirasse a vida de qualquer criatura. Depois do dilúvio, foi destruído tudo o que pudesse servir à subsistência do homem. E adiante da necessidade deste, o Senhor deu a Noé permissão de comer dos animais limpos que ele levara consigo na arca. Mas não era o alimento animal o artigo de alimentação mais saudável para o homem. Porém, a Bíblia é bastante clara na distinção entre animais próprios e alimentos impróprios. Em Levíticos 11 traz a classificação entre animais limpos e animais imundos. Essa classificação é divina e foi transmitida a Moisés para que, por seu intermédio, o povo de Israel a praticasse e, posteriormente, todos os que pautassem a sua vida pelos princípios da palavra de Deus. O contexto geral do capítulo 7 de Marcos nos mostra que Jesus não está interessado em falar se este ou aquela comida é pura ou imunda, mas ensinar ao povo judeu e a nós como igreja cristã que o essencial é aceitarmos a Bíblia e não o que dizem os homens em suas doutrinas erradas. Deve-se ressaltar que o problema em discussão entre Jesus e os fariseus nada tinha a ver com o tipo de alimento a ser consumido, mas apenas com o modo com que era ingerido.
se com ou sem o ritual da purificação das mãos. Segundo os regulamentos judaicos, a carne, mesmo que limpa, de acordo com Levíticos 11, ainda poderia ser considerada contaminada pelo contato com pessoas impuras. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5 e o verso 29. Hoje somos cercados por tradições humanas. A palavra de Deus e sua lei são esquecidas. Devemos buscar um assim diz o Senhor, e não um assim diz o pastor ou pregador ou qualquer líder religioso. O povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4 e verso 6. Devemos pedir a Deus que o Espírito Santo nos guie. Devemos estudar a palavra de Deus por nós mesmos e não seguir rituais, cerimônias, regras, regulamentações de certas denominações e dos homens. Cristo em breve voltará. E como você está? Está seguindo a Jesus ou os rituais e cerimônias dos homens? Hoje, Jesus bate a porta do teu coração. Não quer você hoje aceitar a Cristo como seu soberano e Salvador pessoal? Vamos orar. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Venha, Senhor, nos transformar para que possamos seguir a Ti de todo o nosso coração. Venha renovar nossa mente, que Tua palavra ocupe nossos pensamentos e nossos corações. Perdoe nossos pecados, ensina-nos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe a cada um de vocês.